pessoas ficam focadas exclusivamente nessa parte negativa da pandemia. Eu não vou hoje pular isso. Não adianta eu vir até aqui hoje e falar assim, não existe um problema. Existe. É um problema. Por exemplo, era para eu estar em Portugal agora e eu estou no Brasil por causa da pandemia. Os brasileiros não estão podendo viajar, não pode sair do Brasil. O pessoal fala, não queremos brasileiros. E beleza. Há alguma coisa que eu possa fazer em relação a isso? Não. Não há nada que eu possa fazer. Isso não está no meu controle. O que eu posso fazer, tranquilo, né, Fábio? Tá boa a conexão? Tá indo? O que eu tenho que controlar é como eu vou reagir a isso. Lembra do seguinte, os ambientes, as pessoas, o ambiente, ele exerce influência sobre mim. O ambiente exerce influência sobre todos nós. Só que nós temos que ser responsáveis pela forma como nós vamos agir a essa influência. Eu estive nos Estados Unidos uma vez, e ali, num evento também de empresários, acho que foi no Texas, e ali falou-se muito sobre o livro O Segredo. Eu acredito que muitas pessoas aqui leram O Segredo. E algumas pessoas, Fábio, falavam assim, não, o livro O Segredo, ele fala que você atrai para você aquilo que você mais quer. Que se você quer uma coisa, você atrai. E muitas pessoas falaram isso por muito tempo. Tanto é que um dos meus livros, Sem Segredo, eu até usei aqui o logo do Segredo também, porque eu gostei do livro. Mas uma visão errada que as pessoas têm em relação ao livro Segredo é a seguinte, você não atrai para você aquilo que você mais quer. Você sempre atrai para você aquilo que você mais pensa. E vamos voltar então para essa coisa de pandemia hoje. A maioria das pessoas só estão pensando em problemas na pandemia. As pessoas ficam ligadas nas coisas que não querem. A pessoa fica muito tempo da sua vida pensando que não quer engordar. A pessoa fica muito tempo da sua vida pensando que não quer ter problemas financeiros. As pessoas passam muito tempo da sua vida pensando que não querem ter problemas de relacionamento e só pensa nisso. E aí o que acontece? É exatamente isso que vem para essa pessoa. Fala, pá, mas Wagner, isso é a lei da atração, isso é bíblico, isso é o quê? Não importa que nome ou que conceito você quer dar a esse fato, mas é isso que acontece. O nosso cérebro, e é legal entender isso, eu não sou médico, não sou neurocientista, não sou nada disso, tá bom? Sou só uma pessoa que estuda essa coisa dos desejos pessoais. Mas o que acontece? O nosso cérebro, ele é programado para nos proteger. A função do cérebro é nos manter vivos para que a gente cresça e perpetue. É assim, essa é a função do cérebro. Então o que ele faz? O cérebro fala assim, ó, do seu jeito está certo. Em coach, né, eu fiz o Master Coach, eu vi que tem gente aqui da Febracis, e eles ficam loucos quando eu falo isso, Fábio, mas falo que coach é uma profissão que nós inventamos para não assumir quando estamos desempregados, entendeu? Aí o cara, eu sou coach agora. Mas em coach tem uma frase que fala assim, o seu jeito é o jeito certo. Beleza. Mas o que é que nós sabemos hoje? Nós sabemos que o cérebro, ele é feito para te proteger. Significa que se a pessoa está viva, e não importa que tipo de vida essa pessoa está levando, a pessoa está viva, o cérebro fala, beleza, está certo. Ou seja, não faça nada de diferente. Não tente, não vá além, não ouse. Toda vez que você quer tentar, toda vez que chega uma coisa nova, as luzes amarelas acendem. É quando o cérebro fala, cuidado, isso é perigoso e isso pode comprometer a sua vida. Por isso que, mais uma vez, eu falo que nós falamos aqui no começo, eu admiro essas pessoas que saem do país e vão ousar. Não é fácil. A nossa educação, nós somos educados pelos nossos pais, em primeiro lugar, mas nós somos educados para não ousar. Nós somos educados para ficar na cama, deitado eternamente, berço esplêndido. Quando a gente ia dormir, os pais cantavam, Nana, nenê, que a cuca vai te pegar. Os pais falavam, não vai para lá, cuidado com isso. Nunca converse com estranhos. Então nós tivemos uma educação para não tentar. Quantas vezes nós ouvimos, as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, ouviram dos nossos pais o seguinte, estude, e é um excelente conselho, estude, mas estuda mesmo, porque se Deus quiser, você vai conseguir um trabalho com carteira assinada e salário fixo. Eu lembro que eu escutei isso, eu falei, então eu vou estudar, né? São os pais que falaram isso, e eu estudei e consegui um trabalho com carteira assinada e salário fixo. E o problema, Fábio, era esse, o salário era fixo. Mas, Fábio, muito fixo. Aquilo não mudava de jeito nenhum. E eu estava vivendo aquela vida. A gente não consegue ir além. Por quê? Porque nós ouvimos os nossos pais.
E não estou falando aqui que não deve ouvir os pais. É só a gente entender o que foi programado na gente. Lembra do seguinte, olha, em programação neurolinguística, a gente fala que não importa o que você fala. O que importa é o que a outra pessoa entende. Então, a intenção dos pais sempre foi maravilhosa. A intenção foi, muitas vezes, levar a gente para um estado desejado. Mas a minha avó já dizia, né, que de boas intenções, sei lá, o inferno está cheio. Então não é a intenção que vale. A intenção é o seguinte, teve um estímulo, qual foi a minha resposta? Vou dar um exemplo aqui. Fábio, só uma pergunta, você tem filhos? Eu não sei, você tem filhos, Fábio? Dois filhos? Ou isso é três? Três filhos, ok. São os catarrentos. A partir de agora, eu vou chamar as crianças dos catarrentos. Eu tenho também, eu sei como são os catarrentos. Para as pessoas que têm filhos aqui, vão se identificar com essa história. Criança é impressionante. Quando a gente fala de atitude mental positiva, nada se compara à criança. Uma vez, Fábio, lendo a Bíblia, né, sem falar de religião aqui, mas lendo a Bíblia, eu vi que estava escrito assim... Que nós deveríamos ser iguais às crianças, porque delas pertence o reino dos céus. E quando a gente lê isso, fala, criança, nós devemos ser iguais às crianças, porque criança é pura, criança é ingênua, criança é inocente, não tem maldade, é só amor no coração, não é verdade? E eu digo, não é verdade. Só fala que criança é pura quem não tem filhos. Criança é o bicho mais maldoso da face da terra. Gente, nada se compara àqueles seres catarrentes. Criança mente, criança faz bullying. Imagina eu, com o tamanho dessa cabeça, Fábio. Você imagina os apelidos que eu já tive quando era criança. Criança é maldosa. A gente não tem dó de nada, sabe? Faz um monte de coisa. Criança fica andando pra lá e pra cá. Criança sabe fazer chantagem. Quem tem filho sabe que às vezes a criança vem e pede um negócio pro pai. Compra, pai. O pai fala não. O que ele faz? Pede pra mãe. Compra, mãe. A mãe fala, pede pro seu pai. Ele fala, pai, a mãe já falou que pode. E ele, se precisar, ele chora. E quando não consegue, aí tem o golpe final. Ele faz aquela cara de triste, põe os bracinhos assim, olha pro papai e pra mamãe com o olho cheio de lágrima, fala, poxa vida, todos os meus amigos têm, só eu que não. E aí o pai e a mãe ficam com dor no coração e cede aos encantos daquele ser catarrento maquiavélico. Criança tem uma atitude mental positiva. Criança aqui no Brasil, eu sei que nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas aqui no Brasil fala, pai, compra esse brinquedo para mim. O pai fala, não tenho dinheiro. A criança fala, dá cheque. Ela sempre usa o pensamento lateral. Criança, quando quer alguma coisa, consegue. Aí fala assim, mas meu Deus, a mãe chega e fala assim, faz uma gelatina, fala, não mexa que a gelatina ainda está fria. 2 horas depois a mãe vai lá e tem um risco de dedo bem fininho. E a mãe olha, a criança fala, não fui eu. Como não foi você? Eles mentem, mas eles queriam, eles ousaram, eles foram além. Você quer um exemplo de que criança é extraordinário? Primeiro, criança sonha. Quando a gente passeia com os nossos filhos no shopping, a criança fala uma palavra do começo ao fim do passeio. Compra. Ele fica, compra. Ele sonha em ter algo mais. Ele quer coisa. Essa época de videogame, quem tem filho sabe. O Fábio, que tem todos os seus 3 filhos aí, sabe. Que você compra um videogame pro catarrento, 2 dias depois ele pede outro. Ele não se contenta com aquilo que tem. Ele quer ir além. Aquilo que ele tem, ele fala, já tenho. Eu preciso ir um pouquinho mais para frente. Ele está sempre querendo algo mais. Um exemplo que eu dou, imagina assim um catarrento de uns 9 anos andando pela rua. Ele vê uma pedra no chão. Ele abaixa e pega a pedra. De repente ele olha e vê aquele poste com uma lâmpada bonita lá em cima. Ele não pensa. Ele pega e atira. E erra. Vamos supor que ele erre. O que acontece quando o catarrento erra? Ele não chora. Ele não reclama, ele não fala que não nasceu para isso, ele não fala que os ambientes são desfavoráveis, que a política estrangeira é complicada. Não, nada disso. Ele simplesmente vai onde caiu a pedra, ataca de novo. Porque acreditem, uma hora ele vai acertar. Eu sei que quando acerta ele vai apanhar do pai, né? Vai lá. Mas olha o que acontece, ele foi lá, ele fez diferente. O Og Mandino, no livro O Maior Vendedor do Mundo, um dos pergaminhos, ele fala assim, persistirei até alcançar êxito. A criança faz isso. O catarrento está lá no skate, andando assim, cai, e ele rala todo o joelho, o cotovelo, o ombro, quebra a cara. E o que ele faz? A primeira coisa, chora. Sabe por quê? Porque criança não tem medo de esconder o que está sentindo. Criança não esconde o que está sentindo. Fala, eu tô puto, eu tô com dor, eu tô triste, eu choro.
Só que 10 minutos depois, onde está o catarrento? No skate de novo, porque ele não aceita um resultado negativo. Aí o que acontece com a gente? Quando nós colocamos a roupa de adulto, nós começamos a aceitar as coisas como elas são. Tem até uma música do Titãs, né, que devia ter trabalhado menos, olha isso. Mas a gente começa a aceitar as coisas. A gente fala que as coisas não são tão simples. E a primeira coisa que a gente faz, a gente para de sonhar. A gente para de pedir para o nosso pai. A gente se acostuma com as coisas do jeito que estão. Acha que não somos merecedores ou que Deus tem coisas mais importantes para fazer. E paramos de agir iguais às crianças. Mesmo criança colocando apelido, mesmo criança mentindo, mesmo criança isso, quando Jesus falou que nós devemos ser iguais às crianças, ele estava falando nesse ímpeto, nesse desejo ardente de fazer algo diferente e ter resultados extraordinários. E é isso que nós devemos fazer. Nós precisamos voltar a ser criança. Não nas coisas loucas que criança faz de mentir, de fazer bullying, ou não sei se acontecia com o Fábio, porque eu tenho 4, Fábio, eu entendo desse assunto, eu tenho 4 catarrentos. Eu sei como que é isso. Uma vez um cara falou pra mim, 4 filhos, Fábio? Eu falei, 4 filhos. E ele falou, não tem televisão na sua casa, não? Olha o que eu tenho que ouvir, Fábio. Eu falei, bom, televisão eu tinha, mas só tinha uma poltrona lá, né? Então, bom, vocês entenderam, né? Mas eu sei como que são os catarrentos. E eu tenho o 02, que é o pior, eu chamo por número, que é mais fácil, viu, gente? O 02 é o pior de todo, o nome dele é Lucas, esse é o pior que tem. É aquele catarrento, sabe aquele que não se contenta com o que tem, tá sempre usando? E ele fazia um monte de coisa, ele fazia inclusive bullying. Ô Fábio, uma vez eu fui buscar o 02 na escola, e a hora que eu cheguei com o meu carro, ele estava com os outros catarrentos na porta da escola. E eu escutei a hora que os amigos deles falaram assim, Lucas, o Itaú chegou. Eles estavam me chamando de Itaú. Falei, Itaú? Falei, criatura, entra no carro. Falei, por que os catarrentos ali me chamaram de Itaú? Ele falou, pai, por causa do tamanho da tua cabeça. Ô Fábio, eu sei que é protuberante, eu sei disso, mas eu não entendi a piada. Eu falei, Itaú, mas o que tá vendo? Ele falou, não sei. O que eu sei é que quando você chega na escola, meus amigos fazem assim. Você acredita nisso? Mostrar o tamanho da jaca aqui. Isso é bullying, mas eles não estão nem aí. Criança faz isso mesmo. Ah, você quer outra coisa? Criança peida. Eu estava com o 02 no carro, só nós dois no carro. Os vidros fechados, o ar no mínimo, de repente, Fábio, aquilo fedor dentro do carro. Eu não falei nada. Eu só olhei pelo retrovisor, assim. Ele lá atrás, com aquela cara de cínico, olhou e falou, não fui eu. Olha isso. Falou, mas, meu Deus, eles fazem o que fazem. Põem apelido, fazem bullying, mentem, quebram coisa e vão para o céu. Por que vão para o céu? Porque ousam, porque sempre querem algo diferente, sempre querem ir além. Nós colocamos a roupa de adulto e aceitamos as coisas. Então, a regra número 1 aqui, nunca aceite nada que não seja o melhor na sua vida. Comece a falar o seguinte, olha Wagner, eu não vou me acostumar com isso, porque infelizmente, Fábio, o ser humano se acostuma com tudo. A gente se acostuma com as coisas. Às vezes o cara tá em casa e aí tem um fio solto aqui assim, aí ele fala, depois eu arrumo. Sabe esse depois? Fica eterno. Tem uma porta do armário lá que tá torta assim, o cara tem que encaixar de qualquer jeito ali, fala, depois eu vejo. O depois fica eterno. A pessoa não tem uma cama boa, e aí eu vi que tem uma menina aí que pode falar depois da cama maravilhosa para dormir e ter uma excelente noite de sono, você aceita qualquer coisa? Depois eu arrumo e fica eterno. Nunca se acostume com nada que não seja o melhor para você. É muito perigoso. Eu vou contar aqui rapidinho o que aconteceu, por que a gente fala de atitude mental positiva. Ô Fábio, só faz com a mão aí. Quanto tempo eu tenho mais? Porque como eu entrei e saí, eu sei que eu já consumi muito tempo de vocês. Mais 10 minutos? É isso? Então tá bom, beleza. Então eu vou falar mais 10 minutos, deixa eu ver aqui, para não me perder. Ok, eu vou contar rapidinho aqui para vocês a importância dessa coisa de atitude mental positiva. Principalmente nesse tempo onde a gente está em casa e muitas pessoas estão pirando. Eu vi, foi o Antônio, né, que falou, nossa, eu descobri que minha mulher é legal, né? Porque o que tem acontecido na maioria das vezes é o oposto. As pessoas tretando, quase saindo na mão, e as pessoas brigando. Eu recebi um vídeo de um amigo meu falando que a melhor coisa, a coisa que mais vendeu na pandemia, não sei se vocês sabem, foi liquidificador.
E eu falei, mas por que? Ele falou, cara, minha mulher começa a falar, eu ligo o liquidificador bem alto para não escutar a voz. O outro amigo meu falou, Wagner, não, minha mulher é um anjo. Eu falei, que bom, cara, parabéns. Ele falou, Lúcifer é um anjo. Então as pessoas estão muito brigando dentro de casa, assim, nesse momento de pandemia. Mas falando de atitude mental positiva, eu vou contar para vocês. Eu lembro, há alguns anos, eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos com o Tony Robbins, que foi em Orlando, inclusive. E o Tony Robbins, ele não faz o treinamento sozinho. Quem já fez o treinamento do Tony Robbins sabe disso, que ele sempre chama ajuda de outras pessoas. E esse dia especificamente, e um cara, que esse cara era Top Gun, ele pilotava aquele avião invisível e lutou na tempestade do deserto, sabe? O cara, ele ia falar sobre planejamento estratégico. Eu gosto muito desse tema. Eu gostava mais na época, planejamento estratégico. Eu achava que para você realizar os seus sonhos, você tem que investir muito num business plan, fazer o planejamento da sua vida. Eu ainda acho, mas na época eu achava mais. E esse cara, como ele pilota um avião de guerra, pilotava um avião de guerra, se ele fizer um planejamento errado, ele morre. Falei, pô, eu tenho que assistir esse cara. Beleza. Abriram as portas, eu saí correndo, sentei lá na frente, show. Entrou um senhor no palco. Esse senhor, ele pegou o microfone. Olha que loucura isso que eu vou te falar agora. Ele pegou o microfone e falou o seguinte: regra número 13. Agora imagina aqui, o cara que sai daqui da Zona Leste de São Paulo, paga caro pra caramba, vai para os Estados Unidos, pega avião, passagem aérea, curso, não sei o quê, com inglês macarrônico. E a primeira coisa que esse cara que vai falar sobre planejamento estratégico fala é regra número 13. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Meu Deus, perdi as outras 12 regras. E quando eu pensei essa coisa negativa, imediatamente começa um diálogo destrutivo dentro da gente. Onde eu estava que eu perdi as outras 12 regras? Eu sou muito burro. Será que foi quando eu fui no banheiro? Por que eu não corri? Não sei o quê. Um diálogo que não leva a lugar nenhum. Eu não sabia fazer perguntas fortalecedoras. Eu só fiquei me culpando e me punindo. Por que eu perdi as outras 12 regras? Mas tudo bem, segue o jogo. Rolling up, regra número 13. E ele disse o seguinte: faça o que deve ser feito. E eu anotei, faça o que deve ser feito. E ele falou assim, regra número 14. Você sabe o que deve ser feito. E ele devolveu o microfone e foi embora. Essa foi a palestra do cara. Eu paguei $5.000 para estar ali. E essa foi a palestra. E eu fiquei de boca aberta e falei, meu Deus, o cara não falou nem um minuto? O que é isso? E a hora que ele estava indo embora, uma mulher gritou de lá do fundo, foi num lugar chamado OCC, não sei quem é de Orlando aí, que conhece, que é gigantesco ali, Orange Center Convention, é gigantesco. E uma mulher lá do fundo gritou, man, moço, e as outras 12 regras? Ô Fábio, veio um sentimento tão bom quando eu descobri que tinha outra pessoa tão pateta quanto eu. Sabe aquela coisa que a gente fica feliz? Eu descobri muito sobre mim naquele dia. Quando a gente nivela por baixo. É igual aqui no Brasil, aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, chegam em casa, sabe o que elas fazem? Vão assistir Cidade Alerta, Brasil Urgente. Sabe para quê? Para ver desgraça. Porque quando ela vê desgraça, ela tem um conforto. Ela, ufa, minha vida não tá tão ruim assim. Vem lá um cara na televisão e fala, filho de milionário foi sequestrado. Sabe o que o cara pensa? Glória a Deus que sou pobre, não vou ser sequestrado nunca. Sabe essa coisa de nivelar para baixo? Eu era assim. Quando a mulher falou, moço, e as outras 12 regras? Eu falei, que bom, olha lá, outra pateta, não sei o quê. Mas beleza. Acredita, o cara voltou. Ela perguntou, cadê as outras 12 regras? Ele voltou, pegou o microfone e disse o seguinte, não interessa. Devolveu o microfone e foi embora de novo. Acreditem, essa foi a palestra do cara. No final do evento, eles perguntaram, Wagner Dias, que nota... Perguntaram para todo mundo, tá bom? Que nota que você dá lá pro Top Gun? Eu tinha que dar uma nota para ele. Eu dei nota 10. Acreditem, foi a melhor palestra da minha vida. Eu já fiz, como aluno, muitas palestras. E aquela foi uma das melhores palestras da minha vida. Ô Fábio, em menos de 1 minuto, o cara falou tudo o que eu precisava ouvir. Regra número 13, faça o que deve ser feito. Regra número 14, você sabe o que deve ser feito. Se nós traduzirmos aqui para o afegão médio, vamos imaginar o seguinte. O cara que quer emagrecer. Eu conheço muita gente que quer emagrecer. E aí você pergunta, cara, quem quer emagrecer? Levanta a mão. Aí você faz a segunda pergunta. Tem alguém aqui que quer emagrecer, mas fala assim, Wagner Dias, eu não sei o que fazer para emagrecer? Não tem. Todo mundo
que quer emagrecer sabe o que fazer para emagrecer. É regra número 13, faça o que deve ser feito. E regra número 14, você sabe o que deve ser feito. Outro exemplo, o cara quer ganhar dinheiro. Regra número 13, faça o que deve ser feito. As oportunidades estão aí. Mesmo hoje, nesse momento de pandemia, a pessoa, se ela pensar no business dela, usar aqui, eu recomendo para isso, fazer os melhores contatos que tem, entrar em ação e não ficar no celular olhando a vida dos outros. Não ficar em celular, ver quantos já morreram. Não ficar no celular vendo quem casou, quem separou, que isso não agrega valor nenhum. Mas procurar oportunidades que possam fazer alavancagem financeira no seu negócio. Porque se procurar, você vai conseguir. Sabem por quê? Porque eu descobri que o que você quer, quer você. Quando você pensa muito numa coisa, é isso que eu quero, é isso que eu quero, os seus neurônios, dendritos, sinapses, todas entram em ação. Porque o seu cérebro fala, é isso que ele precisa para sobreviver. Nós temos exemplos clássicos disso. Quando uma pessoa quer comprar um carro, seja esse carro qual eu quero comprar uma Evoque. E quando o cara toma essa decisão de Evoque, é impressionante. Ele abre aqui o Face dele, ou seja lá o que for, sabe o que ele vê? Evoque. Ele sai na rua, que carro que ele vê? Evoque. Quando a menina está grávida, e ela fala para as amigas, eu estou grávida, e ela sai na rua, ela só encontra mulher grávida. As amigas estão grávidas, descobre que está todo mundo grávido. Fala, por quê? A Evoque e as grávidas sempre existiram, mas você não estava com todas as suas células do corpo pensando naquilo. Quando você se determina para pensar alguma coisa, o seu cérebro fala, é isso, e ele fica focado e acha exatamente o que você quer. Perigo, as pessoas ficam focadas no negativo. O que o cérebro acha? Coisa negativa. Se ela usar todo esse poder, todo esse talento, tudo isso que ela tem para coisas boas vão acontecer. Não importa se é um momento de crise, um momento de pandemia, seja lá que momento for, porque o ser humano é o mesmo. Quando eu quis ir para a Europa fazer palestra, apareceu um cara. Nós não sabemos o que vai acontecer. Quando eu queria ir para os Estados Unidos, apareceu o Damiani. Quero que você saiba o seguinte, ter um como é de extrema importância. Como que eu vou conseguir, como que eu vou fazer um business plan é de extrema importância. Ter um como é importante, mas nada supera o seu porquê. Quando você tem um porquê, incrivelmente, com um desejo ardente, a vida sempre dá um jeito. Portas se abrem. Você fala, eu não sei como eu vou conseguir, como vai acontecer. Não tem problema, mas vai acontecer. É igual... Ok, tem mais 3 minutos. É igual, Fábio, o Waze, por exemplo, ou o Google Maps. Eu estou aqui com a minha amiga Patrícia. Obrigado, um beijo, Patrícia. É igual o Waze. Quando a gente digita um endereço, você chega e fala assim, eu estou aqui num lugar e quero chegar em determinado lugar, você digita lá no Waze e não pensa mais naquilo. Porque de lá de cima vai vir uma informação para que você chegue aonde você quer chegar. Nós usamos o GPS para nos tirar do ponto A e nos levar até o ponto B. Com menos estresse, com menos sacrifício, com menor tempo e com mais prazer. E de uma forma com que nós não sabíamos. Você digita e não pensa mais nisso. O Waze fala assim, vira à direita, você vira à direita, vira à esquerda, você vira à esquerda. Pode ser que daqui 15 minutos lá na frente tenha um acidente. Pode ser que mais na frente ainda aconteça alguma coisa que não estava planejado. Mas não tem problema, porque o Waze roda uma rodinha ali e fala assim, recalculando rota. Se você sabe aonde você quer chegar, a vida sempre dá um jeito. Mais uma vez, eu gosto de planejamento, mas eu gostaria de fazer um convite para que todas as pessoas que estão aqui na sala e nos acompanhando aqui pensem. As melhores coisas da sua vida não foram planejadas. Elas simplesmente aconteceram. Para quem é casado, por exemplo, pense no dia que você conheceu seu marido, pense no dia que você conheceu sua esposa. Não foi uma coisa, imagina a mulher, Fábio, eu não sei se você já viu isso, a mulher acorda, abre o computador, abre ali a sua agenda dos to-dos, ali, seja lá o que for, e fala assim, hoje eu vou colocar uma calcinha vermelha e hoje eu vou dar pro primeiro que aparecer e eu vou casar. Não é assim que acontece. A pessoa está aqui e de repente é uma coincidência, é uma coisa que aconteceu, outra que deixou de acontecer, um detalhe, seja lá o que for, mas aí 2 pessoas se encontraram e viveram uma vida extraordinária. Sabe por quê? Porque em algum momento tinha aquele desejo, eu mereço ser feliz. Você não sabe como, você não planeja essas coisas, elas acontecem. Quando eu falo de atitude mental positiva, a atitude mental positiva que você tem que ter é a certeza de que o seu futuro vai ser melhor do que o seu passado.
Você não pode ter dúvida de que você está aqui para viver uma vida igual a criança, amado pelos pais, protegido pelos pais, abençoado por Deus e com todos os recursos necessários para viver uma vida extraordinária. Comece a acreditar nisso. Não fica muito focado em como. Se a gente ficar focado no nosso como, acredite, a gente vai pirar. Nós vamos ficar loucos. Sabe por quê? Porque por melhor que seja o nosso business plan, acredite, nós não somos tão inteligentes assim. A maioria das coisas que nós olhamos não estão na tela do nosso radar. Então, não se preocupa, coisas boas vão acontecer. O que você precisa fazer hoje é estar pronto para receber. No coach a gente fala, tudo que vier é bem-vindo. Então, deixe que venha. Quando você estiver pronto, as coisas aparecem e você vive essa vida extraordinária. A partir de agora, foca no positivo. Olhe as coisas boas e lembre que você não é uma coincidência. Você é uma obra de Deus e você tem tudo o que é necessário para ser feliz. Entre em ação e comece a pensar em coisas boas. Fábio, muito obrigado, irmão, obrigado pelo momento, desculpa pela minha internet, eu tive que reiniciar o modem, não liguei na net, que senão eu ia ficar bravo, mas eu tô aqui com vocês e graças a Deus deu certo pra gente chegar até o final. Obrigado, meu irmão, obrigado por esse momento. Eu que agradeço, eu sei do tanto que você é ocupado e você poder tirar aí um pouquinho do tempo para conhecer o trabalho de cada um de nós aqui, de Massachusetts. Os convidados que vieram através de você também conhecer o trabalho da gente.